Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão sobre a leitura do profeta Jeremias, nosso 60º encontro. Vamos trabalhar uma pequena parte, Jeremias capítulo 26, do versículo 7 a 9. Nesses versículos, vemos a revolta dos sacerdotes, dos profetas e de todo o povo, ao ouvirem as palavras do profeta Jeremias. Eles vão procurar a morte a Jeremias, pois as palavras do profeta eram uma blasfêmia. Eram blasfêmias contra Deus e o lugar santo, o templo. Então, as palavras do profeta, as palavras proferidas por Jeremias, foram vistas como blasfêmias ao templo e à cidade de Jerusalém. Jeremias sofre a rejeição da mensagem que ele anunciou, daqueles que ouviram sua palavra. E eles então se levantam contra Jeremias. Façamos então a nossa leitura, 26, de 7 a 9. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falando isso no templo de Javé. Depois que Jeremias terminou de falar tudo o que Javé lhe havia ordenado que dissesse ao povo, os sacerdotes e os profetas o prenderam, dizendo: você deve morrer, porque você profetizou em nome de Javé, dizendo que vai acontecer a este templo o que aconteceu com o santuário de Silo, e que essa cidade será destruída e ficará sem moradores. E o povo todo se aglomerou no templo de Javé contra Jeremias. Este é o nosso texto que vamos refletir. Versículo 7. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falando isso no templo de Javé. As palavras anunciadas no templo pelo profeta Jeremias foram ouvidas pelos líderes religiosos, os sacerdotes, como também pelos profetas funcionários do rei, e por todo o povo que estava ali presente no anúncio que ele fez. O anúncio ali foi público. Todos aqueles que estavam no templo, lugar sagrado e central da fé dos habitantes de Judá, puderam ouvir bem claro e em bom tom. Versículo 8. Depois que Jeremias terminou de falar tudo o que Javé lhe havia ordenado que dissesse ao povo, os sacerdotes e profetas o prenderam, dizendo: você deve morrer. A reação das autoridades foi imediata. Jeremias anunciou que Javé pediu para que ele dissesse. Ele foi fiel, na íntegra, da mensagem recebida. Mas os sacerdotes, chefes religiosos, bem como os profetas, que se arvoravam no direito de falar por inspiração divina, viram nisto uma profanação ao templo, ao local sagrado. Pela mensagem de Jeremias, eles afirmam que o profeta deve morrer. Ele, pelas palavras ditas, deve sofrer a pena da morte, por blasfêmia. Eles achavam que Jeremias estava dizendo uma palavra que não era a palavra de Javé. Jeremias era um traidor. Jeremias foi preso, encarcerado, em razão da atitude daquela multidão
os sacerdotes e profetas, que rejeitaram a mensagem do profeta, e, como já disse, viram nisto uma blasfêmia. Versículo 9. Porque você profetizou em nome de Javé, dizendo que vai acontecer este templo, o que aconteceu com o santuário de Silo, e que essa cidade será destruída e ficará sem moradores? E o povo todo se aglomerou no templo de Javé contra Jeremias. O motivo da prisão e da ameaça de morte tem a ver com a mensagem de Jeremias. Primeiro, o templo terá a mesma sorte do santuário de Silo. Será destruído, pois ali não se cultua mais Javé, mas se cultua um culto vazio, sem vida. Porque eles continuam oferecendo culto, mas ao mesmo tempo, na vida diária deles, eles continuam cultuando outros deuses, rompendo assim com a aliança. Eles continuam oferecendo culto, mas continuam sendo desonestos, inclusive vendendo sentenças, isto é, não vivendo a exigência da aliança em relação ao próximo, a questão de justiça. Segundo, a cidade de Jerusalém, cidade sagrada e cidade do rei, será destruída, ficará deserta e sem moradores. A mensagem de Jeremias faz com que o povo ali presente, aqueles que estavam no templo, e que viram o incidente com o profeta, também se posicionassem contra Jeremias. A questão dará início a um processo de perseguição ao profeta, porque ele é fiel a Javé. A fidelidade a Deus sempre trará um movimento de rejeição daqueles que não querem ouvir aquilo que Deus fala. As autoridades religiosas estavam mais preocupadas com o culto sem vida que com a manutenção da fidelidade à aliança e ao culto divino. Isto é, nós veremos nos outros versículos que as autoridades civis irão ao templo para ouvir a questão que pedia a morte do profeta. Mas o profeta não irá se acovardar. O profeta agora está mais fortalecido e resistente. Ele é fiel a Javé. Ele é fiel à palavra que ele devia anunciar. Ele não vai levar em conta a sua própria vida. Ele vai resistir. Ele vai continuar sendo fiel, mesmo que a fidelidade a esta palavra lhe custe a própria vida. Agora nós já vimos o profeta Jeremias fortalecido, já não aquele que muitas vezes se sentia desanimado com a mensagem de Javé e a reação das pessoas que não eram capazes de ouvi-lo. Agora ele começa a resistir. Essa resistência vai dar a segunda parte da vida do profeta Jeremias, como homem que jamais vai ceder à pressão daqueles que queriam calá-lo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.